Então, dando seguimento à nossa disciplina de dermatologia, vamos falar hoje a respeito dos tumores cutâneos. Quando se fala em tumor cutâneo, qual que é a ideia que vem na nossa cabeça? Câncer de pele, certo? Errado. Na verdade, tumores são crescimentos celulares. Elas podem ser tanto benignas quanto malignas. Nessa aula, vamos falar a respeito de várias doenças que são consideradas tumores, entram no grande grupo de tumores cutâneos, mas que podem ser tanto malignas quanto benignas. Vamos lá. Quando a gente olha para essas duas fotos, na primeira foto a gente vai enxergar uma lesão muito grande, provavelmente ulcerada, um aumento de volume de estruturas, vários nódulos, ao redor algumas lesões tumorais, inclusive algumas lesões de mancha. Vocês têm ideia de hipótese diagnóstica? E olhando a foto ao lado, a gente vê uma senhora de um fototipo mais baixo, quer dizer, uma pele um pouco mais clara, apresentando uma lesão que é uma lesão escurecida, acastanhada, com limites pouco definidos e uma coloração que vai do castanho claro ao castanho escuro, mas com algumas lesões enegrecidas de permeio. Quando se olha para essas duas fotos, em se falando de câncer, qual das duas fotos vocês acham que é câncer de pele? Então, essa lesão acastanhada é o câncer de pele, e o câncer de pele mais grave que nós temos, que é o melanoma. Aqui nessa região a gente pode chamar de lentigo maligno melanoma. Essa outra lesão ulcerada, ela é chamada de pioderma gangrenoso, que é uma lesão autoimune, tá? Que acontece por estímulo do sistema imunológico mesmo. Então, assim, é para trazer para vocês a ideia de que nem tudo que é tumor ou que é câncer de pele tem uma aparência muito ruim. Às vezes elas simulam lesões muito comuns, até com aspecto benigno. Então, assim, sempre que olhar para a lesão, é interessante vocês avaliarem a possibilidade de elas serem ou não câncer de pele, certo? E o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje? Como eu falei para vocês que os tumores cutâneos eles podem ser tanto benignos quanto malignos, vamos englobar uma quantidade muito grande de lesão que vai entrar no capítulo de tumores de pele. Vamos falar a respeito dos cistos. Se vocês se lembram da nossa aula passada, cisto é uma descrição dermatológica, que é uma lesão de conteúdo semissólido, mas ela também é uma lesão diagnóstica, chamada cistos. Vou mostrar alguns deles. Nevos melanocíticos, que é uma outra lesão que é bem comum e facilmente confundida com câncer. Inclusive, recebo muitos encaminhamentos de colegas médicos com a suspeita de lesões malignas e, na verdade, são nevos. Vamos falar também de ceratoses seborreicas, que são lesões muito comuns em pessoas mais velhas que se expuseram muito ao sol e também tem um fator genético associado. A dermatose papulosa nigra, que é uma variante da ceratose seborreica, que também é muito comum. As hiperplasias sebácea senil, essa é importante o diagnóstico diferencial, porque ela é uma lesão que é benigna, mas ela simula uma lesão maligna, tá? Que é o carcinoma basocelular. O seringoma, que também tem uma importância para o diagnóstico diferencial de lesões malignas. Os grânulos de Fordyce, que é outra queixa muito comum em consultório, especialmente quando é na região genital. Fibroma mole, também muito comum, que é uma alteração que acontece principalmente nas áreas de dobra. O lipoma, que também é uma lesão benigna, tá? O cereotacantoma, que também é uma lesão que é benigna, mas que tem uma característica muito parecida, tanto clínica quanto histológica, com o espino celular, que é um terceiro câncer de pele. As melanoses solares, que são lesões chamadas de manchas senis, ou os pacientes sempre me dizem como mancha de velho. Ceratoses actínicas, que a partir daqui já começam lesões que são malignas e pré-malignas mesmo, né? São as ceratoses actínicas Bowen e o papulose bowenoide, carcinoma basocelular, que tudo é o espectro de uma mesma doença, tá? E o carcinoma basocelular, que de todos os cânceres de pele é o mais comum. O espino celular seria o câncer que aparece de evolução
das ceratoses actínicas, e o mais grave, o melanoma. Então vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Cistos. Os cistos, eles são, como eu já disse agora há pouco, são lesões características de conteúdo semissólido. Então não é nem sólido nem líquido. Então tem um conteúdo semissólido. Então é aquela coisa com essa consistência um pouco pastosa. E que algumas vezes vocês conseguem ver um pertuito. Então chamados de cistos epidérmicos e vulgarmente cisto sebáceo, que chega no consultório também com essa queixa de cisto sebáceo. Ele acontece por uma alteração epidérmica, quer dizer, uma parte da epidérmica que cai lá para a derme e ela forma uma cápsula, e essa cápsula vai ter células produtoras de ceratina. Então, sem ceratinol, elas vão se diferenciando e produzindo ceratina. Como a ceratina não pode se destacar, como acontece na pele normal, ela vai acumular nessa cápsula e vai ter essa característica semissólida, inclusive com odor bem característico também, tá? Que é um odor bem fétido e característico dessa alteração, que são os cistos. E é comum as pessoas chegarem no consultório também dizendo que tem esses cistos e quando espreme, drena uma secreção muito parecida com pus, eles reclamam, falam com pus com odor fétido. Dependendo da localização, a gente pode dar nome para esses cistos, né? O cisto epidérmico, que é o mais comum de ver nas estruturas com menos pelos. Quando acontece na bolsa escrotal, é muito comum ver o quadro de Lúpia, que são vários pequenos cistos localizados nessa região. Acontece também de aparecer na região da face ser cistos minúsculos, que são chamados de milho. O pessoal, como nome vulgar, chamado de grãos de milho, tá? Mas chamam chamado de milho. E existem outros tipos de cistos que não sejam esses epidérmicos. Um exemplo clássico é o cisto mixoide, que o pessoal chama por aí de cisto sinovial, que na verdade não é uma lesão cutânea, não é lesão de pele, é uma lesão articular, tá? Que tem uma dilatação dessa cápsula articular e aqui acumula um líquido sinovial. Tá? Pode acontecer em qualquer dessas dobras, não é do escopo do dermatologista tratar não. Tá? Os cistos são lesões que são benignas, não tem risco de malignização e o grande problema, a grande complicação possível de cistos não tratados é o rompimento da cápsula. Lembra que eu falei para vocês que o cisto é uma cápsula? Que essa cápsula ela envolve, então, uma quantidade grande de ceratina. Às vezes, ou por traumas, pequenos traumas, às vezes a pessoa realmente tenta espremer, fazer a expressão do cisto, essa cápsula ela se rompe. Quando ela se rompe, ela vai espalhar todo o material que é de ceratina para dentro da pele. Isso pode desenvolver uma reação inflamatória muito grande, uma reação inflamatória de corpo estranho. E ter que fazer um procedimento de urgência e emergência. Outra complicação possível é a infecção. Como essa ceratina pode ser considerada como um meio de cultura para a bactéria, as bactérias elas podem penetrar nesse ósteozinho e desencadear um processo infeccioso inflamatório da região. Aí sim, tem drenagem de pus e causa muita dor, com todos os sinais logísticos possíveis. Né? O tratamento do cisto não complicado é um tratamento cirúrgico, não tem tratamento clínico, não é cirúrgico. É cortar e tirar toda a cápsula, porque se deixar um restinho de cápsula, que é o restinho de epiderme, pode ser que o cisto volte. Tá? Então é cortar, tirar o conteúdo e tirar toda a cápsula. E quando na complicação, antibiótico terapia, drenagem e quando possível a realização de cirurgia para retirar toda a lesão. O cisto mixoide, como eu já disse, não é do tratamento do dermatologista, é do escopo provavelmente do ortopedista, é quem trata dessa lesão. Tá? Outra queixa muito comum e outra lesão que é muito comum são os nevos melanocíticos. Nevo, essa palavra nevo, ela é característica de várias doenças. Nós temos nevos melanocíticos, nevos epidérmicos, nevos pilosos, nevos sebáceos, enfim, né, vários tipos de nevo. O que nós vamos falar nessa parte aqui são os nevos melanocíticos. Temos dois grandes grupos, que são os melanocíticos adquiridos e os melanocíticos congênitos. Adquirido é aquele que não nasce conosco, ele vai se desenvolver. É muito comum ele aparecer na primeira infância, como uma pinta, na verdade um lentigo, e ela evoluir para uma lesão de proliferação celular tumoral. As células dessa região que proliferam são os melanócitos, são as células as mesmas que produzem a melanina. Tá?
Então, são os nervos adquiridos. E o congênito é o que já nasce com a pessoa, são os nervos congênitos. Eles podem aparecer em qualquer região, e quando a gente aparece numa região, por exemplo, na região da cintura pélvica, a gente pode dar nome, tipo nervo em calção de banho ou em camiseta. Pode ser no rosto, que não é muito raro de acontecer. E associado com a lesão melanocítica, nos congênitos principalmente, acontece aparecimento muito pelo na região. Tá? Porque também tem um estímulo da produção pilosa nessa área. Os nervos melanocíticos congênitos, os nervos melanocíticos adquiridos, eles podem ser de várias cores. Você vai ver nervos mais claros, a cor da pele. Você vai ver nervos mais veritematosos e nervos mais escuros, como esse aqui que são os acastanhados, esse, e até nervos um pouco mais escuros que esse, chegando perto do enegrecido. O que vai dar cor para o nervo? É a quantidade de produção de melanina. Cada um vai ter uma característica, tá certo? Então, nem todo nervo tem uma cor castanha. Às vezes eles vêm mais claros, às vezes mais escuro, às vezes até um pouco mais vermelho. Tem nervo que parece uma superfície de uma amora, cheio com a superfície muito anfractuosa, cheio de sulcos. Então é chamado de nervo em amora, que também é um tipo de nervo melanocítico. Certo? Um outro tipo também de nervos melanocíticos é o nervo displásico. Por que ele tem importância? Porque esse nervo displásico ele pode simular muito uma lesão maligna melanocítica, que seria o melanoma. Então, sempre que vocês perceberem essas pigmentações muito irregulares, é bom sempre fazer uma avaliação com a dermatoscopia ou às vezes até com retirada com excisão e biópsia, porque elas realmente simulam muito lesões malignas. Então, são lesões acastanhadas, de limites um pouco precisos, de pigmentação bem irregular. Percebe que existem áreas com pigmentações de castanho escuro até o castanho claro, não é uma variação de uma mesma cor. Tá? Mas não deixa de preocupar e de sugerir lesões melanocíticas malignas, como melanoma. Tá? O nervo halo é um fenômeno muito interessante. Acontece de um nervo melanocítico, por algum motivo desconhecido, ele começa a estimular o sistema imunológico, que vai reconhecê-lo como sendo um corpo estranho. Ele vai levar células de defesa para poder destruir o nervo. Então, essa mancha branca que vocês veem ao redor do nervo é uma mancha que estão levando é uma mancha causada por destruição dos melanócitos locais pelo sistema imunológico. Então, você vai perceber que ao longo de alguns meses, o nervo vai diminuindo até desaparecer. Desaparece, a pigmentação ela tende a voltar para a mesma característica normal de antes. Tá? Então, é chamado fenômeno de nervo halo. Outras lesões melanocíticas que são muito comuns, que não são os nervos, mas que não são os nervos melanocíticos, mas que também são muito comuns, uma queixa comum, são as sardinhas, que o nome científico delas é efed, que é um acúmulo de pigmento na região, de fator eminentemente genético. Tá? A pessoa já nasce com essa predisposição. E com o passar do tempo, e com a exposição solar principalmente, a tendência é que essas lesões, que as efedes, elas aumentem, e até comecem a coalescer, formando de repente uma lesão única na região. Tá? Tratamento tanto dos nervos melanocíticos quanto das efélides é um tratamento que é basicamente estético. Os nervos melanocíticos, o tratamento é cirúrgico, existem várias técnicas. O que tem que se preocupar é com a retirada total da lesão e com a estética, né? Com a cicatrização. Que não vale a pena você tirar um nervo e deixar uma cicatriz. Então, sempre tem que discutir a respeito do procedimento. Dos melanocíticos congênitos, isso vai variar o tratamento de acordo com o tamanho e a área. Uma lesão especificamente desse bebê aqui, então não vale a pena fazer cirurgia. Existem alguns lasers que podem ser feitos, mas que não têm uma resposta interessante esteticamente, não consegue tirar toda a lesão e a tendência é ela retornar, ela voltar. Então, o tratamento que a gente sempre diz é acompanhamento clínico. A percepção de alguma alteração, aí encaminhar para poder fazer biópsia da região que está alterada. Ou fazer uma avaliação dermatoscópica, enfim. Mas o tratamento seria acompanhamento, tá? E intervenção em caso de alteração ou suspeita de malignidade. Nos nervos displásicos, seria interessante fazer o tratamento nas lesões que são mais suspeitas. Existe um exame chamado de videodermatoscopia, que é uma microscopia de superfície,
que colocam um aparelho que faz um aumento de até 100 vezes a lesão, 40 vezes a 100 vezes a lesão. Então, com isso eu consigo ver algumas características de risco de malignidade ou não. Em vendo risco de malignidade, o tratamento é cirúrgico, é cortar e mandar para o exame histopatológico. Tá? Nevoalo não tem indicação de tratamento, o tratamento é acompanhar, porque, como eu já disse, a lesão ela vai desaparecer ao longo do tempo. Das eférides, ela é um tratamento um pouco mais complicado, porque eu não consigo erradicar 100%. E como é um tratamento que esse aqui é eminentemente estético, eu tenho que sempre que pensar na cicatriz que pode desencadear. Então, são tratamentos estéticos, pode ser usado laser, peelings, com resultados bem interessantes. Mas a fotoproteção acaba sendo o cuidado domiciliar mais importante. Tá? Outro nervo que a gente tem é o nervo azul, que esse é de importância por causa da coloração. Percebam que é uma coloração bem com aspecto enegrecido, azulado para enegrecido. Tudo que é muito azulado para enegrecido, a gente tem que pensar no melanoma. Então, essa lesão, com esse aspecto mais azulado, mais enegrecido, ela sim assusta um pouco. Por que acontece essa alteração de cor? É por profundidade de depósito de pigmento. No nervo azul, o pigmento é depositado na camada um pouco mais profunda, mais dérmica, então ele fica com essa coloração mesmo azulada. Tá? Tratamento. Se necessário, fazer cisão cirúrgica. Mas uma pergunta que a gente sempre faz, quanto tempo apareceu? Se a pessoa falar, sei lá, chega uma senhora com 60 anos e você observa um sinal desse e pergunta o tempo de evolução e ela te diz que não, já nasci com ele, então eu fico muito tranquilo, porque provavelmente não vai ser melanoma, né? Vai ser nervo azul mesmo, tá certo? Dando seguimento então para as outras lesões, vamos falar das ceratoses seborreicas. Falamos já dos cistos, dos nervos e agora vamos passar para a ceratose seborreica. A ceratose seborreica é uma alteração que acontece especialmente nas áreas que são fotoexpostas, de pessoas que são fototipos mais baixos que se expuseram muito ao sol. Existe também a ceratose seborreica que acontece em área não fotoexposta, em área fechada, tipo região de tronco, que essa tem um fator genético associado. Tá? A característica clínica da descrição dessas lesões são essas pequenas pápulas de superfície bem anfractuosa, uma superfície bem irregular e com um aspecto meio graxento, meio seborreico mesmo, assim, parece que tem graxa, que é gordura na região. A quantidade é variável, varia de 1 até milhares de lesão, tá? E elas são totalmente benignas, são lesões que não tendem a malignizar, não tem risco de malignização e o tratamento é também estético. Lembrando que é proliferação celular superficial. Então tem tratamentos que são muito eficientes e eficazes. Por exemplo, a eletrocoagulação, que você coagula e faz a curetagem com a gás mesmo, a própria curetagem, a aplicação de nitrogênio líquido. Então tudo isso faz destacar essa lesão e não cicatrizar deixando marca. Tá? Não é necessário fazer sessão cirúrgica ou enviar para histopatológico ou fazer margem, porque são lesões que são benignas. E acaba sendo uma queixa muito comum. Tá? Existe uma complicação possível dessa ceratose seborreica chamada ceratose seborreica irritada, que por algum motivo, geralmente por trauma, uma pessoa que coça na região, ela desencadeia um processo inflamatório, fica vermelho em volta e acaba assustando um pouco mais, que é uma queixa também comum de consultório, é que eu tenho essa lesão, já tem 10 anos e tem uma semana que ela começou a ficar vermelha e coçar. Então eu tenho um risco, porque eu ouvi dizer que quando a lesão coça, ela é porque é câncer de pele. São informações que são erradas, tá? Então são lesões, a ceratose seborreica é uma lesão que é benigna, que por algum motivo ela irritou. E acabou coçando e dando sintomas. Ainda continua sendo benigna, tá? Ceratose seborreica é chamada de irritada. Falei para vocês também da dermatose papulosa nigra. Essa dermatose papulosa nigra é uma variação. Ela é a mesma estrutura, são as mesmas células da ceratose seborreica. E elas proliferam formando essas pequenas bolas. Tá? Muito comum na pessoa negra, é chamada dermatose papulosa nigra. Esse ator chamado Morgan Freeman, ele sempre teve, nunca quis tirar. O tratamento dessas lesões é um tratamento muito simples. Às vezes você faz até curetagem, eletrocoagulação, enfim, que você consegue resolver 100% das lesões com um mínimo de cicatriz. A tendência delas é retornar, é reaparecer e aparecerem outras novas. E o tratamento tem que ser de forma contínua, manter o uso do protetor solar e retirar cirurgicamente quando necessário.
Outra lesão muito comum de acontecer em pessoas mais idosas e que tiveram a pele muito oleosa é chamada de hiperplasia sebácea senil, que por algum motivo a glândula sebácea ela começa a ficar hiperplásica, ela cresce e começa a formar essa invaginação central aqui, tá? Ela é uma lesão que é eminentemente benigna, essa não tem ritmo de malignização, mas a importância dela, de eu trazer para vocês, a importância é pela semelhança com uma lesão de câncer de pele chamada de carcinoma basocelular, que vai estar lá na frente, eu vou mostrar para vocês fotos, vocês vão perceber que realmente é muito semelhante. Um outro diagnóstico diferencial é um buloso contagioso, que tem uma invaginação central também, tá? Mas é assim, acontece em pessoas que são mais idosas, que já se expuseram muito ao sol e que têm a pele muito oleosa. Então, hiperplasia sebácea senil. Tratamento. O tratamento de escolha é eletrocoagulação, que é um aparelho chamado de radiofrequência, que você faz a coagulação da superfície e depois você vai pegar uma cureta e vai fazer a expressão. Quando você faz a expressão, você percebe uma drenagem mesmo do sebo, da glândula sebácea. Você consegue... Não deixa cicatriz, tá? E a recuperação é rápida e bem interessante. Tá? Também tratamento estético. Outro tumor de pele que também é comum é chamado de seringoma. Os seringomas são essas pequenas pápulas, elas podem ser isoladas e quando não tratadas elas vão confluir. Local de escolha é o aparecimento das pálpebras. Tá? Então tem uma característica meio brilhosa e a célula e a proliferação é de dutos sudoríparos, écrinos, que por algum motivo, também fator desconhecido, eles resolvem fazer essa hiperplasia. Tá? Tratamento. É um tratamento muito difícil, porque é uma região que é muito difícil de tratamento. Quando tem o excesso de pálpebra, vale a pena vocês fazerem a blefaroplastia, que é tirar toda a pálpebra da ponta, com resultados bem interessantes. Lesões muito grandes, você pode fazer a excisão cirúrgica de cada uma delas. É cortar exatamente o seringoma e dar ponto. E nesses casos que são mais exuberantes, é muito difícil tratar. Então você pode usar a mesma eletrocoagulação que eu estava falando, com uma ponteira diferente, você faz a coagulação central de cada uma delas. Resultados bem interessantes, mas a regra é recidivar, é voltar. Então é tratamento para você fazer para a vida toda. Existe uma outra alteração chamada de seringoma eruptivo, que é aparecimento desses seringomas disseminados no corpo de forma muito rápida. Assim, em questão de meses você já percebe essas alterações. Então é seringoma também, tá? Não tem nenhum risco de malignização. Às vezes esse eruptivo ele pode coçar um pouquinho, então pode evoluir muito prurido. E o tratamento estético da mesma forma, mas pensa que no corpo a tendência disso aqui é ser um pouco mais complicado, né, o tratamento, né? Mas vale a pena vocês se lembrarem do eruptivo quando vou falar de algumas outras lesões que são muito semelhantes a essa que eu vou falar logo aqui para frente. Bom, outra lesão que é muito importante, é muito comum, uma queixa muito comum são os grânulos de Fordyce. No lábio e nessa região do pênis não é comum que apareçam essas glândulas sebáceas. Então, esses grãos de Fordyce são glândulas sebáceas ectópicas. Então, por algum motivo também desconhecido, começa a desenvolver glândulas sebáceas na região. Esteticamente, realmente incomoda quem tem, tá? Porque fica com essa coloração um pouco amarelada, são micropápulas que elas vão confluindo e formando uma coloração bem amarelada na região do lábio. E no pênis são essas pequenas pápulas também que acontecem no corpo do pênis. Muito comum na região do pênis ser confundido com o HPV. Né? Eles chegam no consultório com medo do HPV. No lábio, não. No lábio eles acham que é micose, enfim. Tá? Eles querem resolver. Na mulher é até fácil, porque a gente orienta sempre a fazer cobertura com batons e acaba disfarçando bem. No homem que é mais complicado. Não tem tratamento eficiente. Se a gente tenta fazer coagulação ou aplicação de laser nessa região, o risco de fazer cicatriz é muito grande. Fazer retração labial também é grande. Então, a orientação é dar diagnóstico e orientar que é uma lesão que é totalmente benigna, que não tem ritmo de malignização, tratamento estético que não é muito eficiente, mas pode deixar complicações. O fibroma mole. O fibroma mole, eles são excrescências da pele que por algum motivo, geralmente nas dobras, provavelmente relacionada com traumas, ela vai crescendo e forma umas lesões pedunculadas, como está vendo aqui, ó. Então tem um pedúnculo, mas é tudo pele mesmo, exatamente como a pele normal.
não tem nenhuma estrutura diferente da pele normal nessa região, não. O tratamento é você pegar e fazer o shaving, que eu acho que é o tratamento de melhor resultado. O que é shaving? É pegar uma tesoura e cortar o pedúnculo, anestesiar e cortar. Às vezes dá ponto, às vezes não precisa dar ponto, sangra um pouquinho, mas a tendência é que se resolva 100% das lesões. Tá? Pode ser que volte? Pode. É muito comum acontecer a aparecimento desses fibromas em pessoas muito obesas, na região da coxa, na região da axila, né? Então, como eu falei, pelo atrito repetitivo. Então, orientar a perda de peso é uma forma de prevenção também do aparecimento do fibroma mole. São lesões que são benignas, tá? Lipoma. Quem é que assiste a doutora Sandra Lee, a doutora dos cravos, rainha dos cravos? Então, ela basicamente faz o programa dela retirando lipoma. Então, lipoma é uma proliferação de um tecido gorduroso que por algum motivo ele é englobado, por uma cápsula. E essa cápsula forma essa gordura com esse aspecto bem característico de gordura mesmo. Quando você palpa, você já consegue perceber. Não tem uma causa conhecida e o tratamento é totalmente excisão cirúrgica. É cortar, tirar toda a gordura e tentar tirar a cápsula da região. Geralmente não é recidiva. Existem lesões que são muito grandes. Tem lesões de 1 kg, 1,5 kg, que a cirurgia fica inviável. Então já vi, já até fiz na minha época de residência, tratamento desses lipomas gigantes com a lipoaspiração. Então pega o aparelho de lipoaspiração, que faz lipoaspiração normal mesmo, e faz a aspiração dessa gordura na região. Os resultados são muito interessantes também. Só lembrando que o lipoma ele é um tecido que ele acaba se espraiando. Clinicamente, quando eu olho, eu consigo ver uma lesão pequena, mas a hora que faz a incisão cirúrgica, a hora que faz a incisão cirúrgica, perdão, vocês vão perceber que ele espraia, que o tecido ele é um pouco maior. Então, sempre que se for fazer incisão, são um pouco maiores mesmo, tá? A complicação disso são as cicatrizes, né? As cicatrizes elas podem ser inclusive grandes. Existe um quadro chamado de lipomatose. Essa lipomatose é aquela pessoa que tem a predisposição de ter lipoma disseminado pelo corpo. Então, eu já vi pessoas com mais de 200 lipomas, né, e que querem tirar os que mais incomodam, os que crescem mais, e que ficam com cicatriz no corpo todo. Tá? Então, isso é lipomatose, uma alteração genética que tem essa predisposição. Outra lesão comum de a gente ver é chamada de ceratocrontoma. Eu trouxe ela porque eu acho que ela é uma lesão esteticamente interessante, porque ela tem uma aparência que pode simular lesões de câncer de pele, tá? E histologicamente, quer dizer, você vai tirar, vai mandar para o histopatológico, e ainda assim o histopatologista vai ter uma dificuldade em diferenciar o ceratocrontoma do carcinoma espinocelular, porque histologicamente eles também são muito parecidos, tá? Então, como é que é o ceratocrontoma? História natural, pessoa idosa, lá de seus 60, 70, 80 anos, que se expuseram muito ao sol, e que começou a apresentar uma lesão na área que é fotoexposta, de evolução muito rápida. 2 a 3 semanas a lesão, que não existia, passou a ter 2, 3 centímetros. Então o crescimento, o aparecimento dela é tardio e de crescimento muito rápido. Clinicamente, quando você faz a avaliação, o exame físico, você vai perceber que é uma lesão ou uma pápula ou nódulo, depende da evolução, uma lesão tumoral mesmo, com a superfície mais lisa e que tem uma lesão crateriforme, parece uma cratera central. Então, a lesão crateriforme central que depósito de ceratina na região. Então, clinicamente, ela é bem parecida com espinho celular. Tá? O que acontece é que quando você faz a biópsia dessas lesões, você vai ter que fazer uma biópsia em fatia, nessa região toda aqui. Ó. Vai ter que tirar de fora a fora. Por quê? Para que o histopatologista consiga enxergar essa estrutura crateriforme, porque se você tirar só uma borda dela e mandar, ele vai dar a diagnosticação de espinho celular. O que vai diferenciar o espinho celular do ceratocrontoma? Justamente essa alteração crateriforme, que eu só vou conseguir enxergar quando eu tiro uma região, uma fatia grande aqui nessa região mesmo. E uma curiosidade a respeito do ceratocrontoma é que após a biópsia, mesmo você não tirando a lesão inteira, ela tende a regredir, a involuir espontaneamente. Então é comum de você fazer a biópsia, mandar para o exame histopatológico, 15 dias depois, quando o paciente retorna para te mostrar o exame, falar, não, a lesão desapareceu sozinha. Tá? Então é uma característica do ceratocrontoma. A lesão que é benigna, não tem risco de malignização, tem crescimento muito rápido. Tá? Mas o diagnóstico diferencial dele é o mais importante.
Outra lesão que é comum demais, acho que é o que é mais comum de consultório, são as melanoses solares, que são essas manchas acastanhadas, de limites bem precisos, a bordas um pouquinho irregulares, mas limites precisos, de colorações variadas, de castanho médio, castanho claro, castanho escuro, né? Localizadas especialmente nas regiões que são fotoexpostas, então dorso das mãos, região de face, são as regiões mais comuns, mais comum de aparecer. São lesões que são benignas, tratamento eminentemente estético, tá? E o cuidado que vocês vão ter que ter é na avaliação do risco de se confundir, de se parecer com lesões malignas, por exemplo, melanoma. Então existe uma técnica que vocês podem usar que vai diferenciar lesões benignas ou vai tentar diferenciar lesões benignas de malignas, que é o ABCDE. Você vai pegar uma lesão, vai passar um corte central e vai tentar comparar um lado com o outro. Se você perceber uma assimetria importante dessa lesão, já é uma chance, é um ponto para você pensar em malignização. O B são as bordas. Quanto mais irregulares as bordas ou indefinidas, maior o risco de você ter lesões que são malignas. O C é a cor. Alterações de cor, então, castanho, enegrecido, azulado, vermelho, então sugere, quando tem associação de várias cores em uma lesão só, sugere malignização. O D é o diâmetro. Quanto maior lesões, maior de 0,6 centímetros, maior o risco de você ter lesões de câncer de pele, lesões malignas. E o E é evolução, evoluções muito rápidas, às vezes lesões malignas de melanoma crescem muito rápido também. Tá? Então vamos fazer o teste nessa daqui. Passando uma linha, eu percebo que ela é bem simétrica, que as bordas são bem definidas, sei onde ela começa, onde ela termina. Uma cor uniforme, que é um castanho médio. O diâmetro eu não consigo perceber aqui, mas provavelmente deve ter 0,6 centímetros. De evolução, se você vai perguntar à paciente, ela vai te dizer uma evolução muito longa. Já tem 10 anos que eu tenho essa lesão. Tá? Então, uma lesão que risco de malignização é praticamente nenhum. Tem uma lesão que, por exemplo, se essa mesma lesão tivesse uma alteração, ela fosse de 1 centímetro, já é câncer de pele? Não. Esse a gente usa para poder suspeitar de câncer de pele. Não quer dizer que se dê uma ou outra característica positiva, quer dizer que já é câncer de pele, não. É para a gente suspeitar. Olhou, suspeitou? Faz aquele exame que eu falei para vocês, que é dermatoscopia. Dermatoscopia. Ainda está na suspeita? Biópsia. Suspeitei clinicamente. Fiz dermatoscopia, não. Dermatoscopia não tem sinal. Beleza, vamos fazer acompanhamento clínico mesmo. Tá? Tratamento das melanoses solares é tratamento estético. Tá? A gente pode fazer peeling, laser. Ambos com resultados bem interessantes. Mas a recidiva, quer dizer, a volta da lesão é regra também. Você faz, daí um ano depois você tem que refazer. Se você mantiver o tratamento, a resposta é boa. As pessoas não gostam muito dessas manchas, não. Elas se incomodam bem. Tá? Agora vamos falar do espectro de ação. Essas lesões serão chamadas ceratoses actínicas, doenças de Bowen e o carcinoma espinocelular. É tudo alteração de um mesmo tipo celular, que são ceratinócitos, tá? Que eles, por estímulo, especialmente solar, começam a fazer uma transformação para células atípicas e começa a apresentar lesões com essa característica de eritematosas e às vezes bem áspera, aspecto ceratósico mesmo da região, chamado de ceratoses actínicas. São lesões, como eu disse, causadas pelo sol e que acabam tendo predisposição para aparecer em pessoas de fototipos mais baixos, fototipo 1, fototipo 2, tá? Então, por exposição solar excessiva. Existem vários tipos de ceratoses actínicas, tá? Inclusive as ceratoses actínicas hipertróficas, e nesse caso aqui o corno cutâneo. O corno realmente é um chifre. O chifre é feito de ceratina, então uma ceratina mais compacta na região, que logo embaixo você vai perceber lesões de ceratoses actínicas. São lesões que são potencialmente malignas, são chamadas de pré-malignas, que ela pode ter 3 tipos de evolução. Elas podem resolver espontaneamente, elas podem permanecer como ceratoses actínicas, ou elas podem evoluir para um carcinoma espinocelular, doença de Bowen, né, e depois carcinoma espinocelular.
Então, das lesões que a gente viu até agora, essa é a que a gente tem que levar um pouco mais de cuidado, porque ela, sim, ela pode evoluir para malignização. Então, temos que tratar, né? Como é que eu faço o tratamento dessas lesões? Existem vários tipos. Uso de medicação. Hoje em dia nós temos o que chamamos de quimioterapia tópica. O 5-fluoracil, o imiquimod, são tratamentos bem interessantes que você consegue erradicar de 60% até 80% delas. A eletrocoagulação, a nitrogênio líquido também, alguns tipos de lasers, peelings profundos, curetagem, enfim, várias técnicas que a gente pode usar. E nesse caso aqui são as técnicas cirúrgicas mesmo, é cortar, excisar toda a lesão e dar ponto. Tá? Então, chamados ceratoses actínicas, lesões que são pré-malignas. Uma segunda etapa, se essas lesões, os ceratoses actínicas são superficiais, são lesões in situ. Se elas começam a aprofundar um pouquinho, elas vão chamar de doença de Bowen, que é muito comum de aparecer também em pessoas mais brancas e em área fotoexposta, que tem essa placa eritematosa com algumas lesões ceratósicas na superfície. Elas são bem eritematosas mesmo, não é difícil de diagnóstico não. Tá? Então é uma evolução, provavelmente, da ceratose actínica, e que significa para mim que já é uma lesão maligna com proliferação um pouco mais profunda. Tratamento. Aqui é tratamento de excisão cirúrgica, tá? Isso aí é cortar, dar ponto. Não costuma responder muito bem a tratamentos de laser ou peeling ou ácidos. Existe uma variação do carcinoma espinocelular ou doença de Bowen chamada papilose bowenoide, que é muito comum de aparecer na região genital. E no homem aparece com essa característica, que às vezes não é tratada porque simula muito, parece muito com a candidíase, com a balanite por cândida, que tem essa secreção, esse aspecto, né, bem de massa mesmo. Mas percebam que tem uma lesão tumoral eritematosa aqui nessa região. Um aspecto até memoriforme, ó, mas com um aspecto bem eritematoso mesmo. Então isso aqui é uma papilose bowenoide, um carcinoma basocelular, perdão, um carcinoma espinocelular localizado na região genital. É comum essa papilose bowenoide ser uma evolução das verrugas genitais também, que o vírus pode, o papilomavírus pode também fazer diferenciação celular para evoluir para esse tipo. O tratamento nesse caso aqui é cirúrgico, então tentar tirar o prepúcio, então vai ficar uma deformidade. E em casos que já vi casos bem mais graves, ele se transforma em um espinho celular, com lesões muito grandes, e o tratamento é a amputação do pênis. Tá? Então é um diagnóstico para ser feito de forma precoce para que tenha resultados de tratamento bem melhores do que a amputação do pênis. Né? Aqui uma papilose bowenoide, que é de muito difícil tratamento também. Tá? Então, a de escolha seria, nesse caso aqui, fazer a postectomia, tirar todo o prepúcio aqui dessa região. E o carcinoma espinocelular? Então lembra de eu falar da gradação de uma mesma doença? Ceratose actínica, doença de Bowen e carcinoma espinocelular. Então as lesões de carcinoma espinocelular, elas são lesões tumorais com aspecto, às vezes, eritematoso, lembra que eu falava para vocês que parece muito com ceratocantoma? Às vezes com essa superfície um pouco ulcerada aqui na região. Mas percebam que não é caracteriforme, aqui não tem ceratina, o que tem aqui é uma ulceração de celular mesmo, tá? De ceratinócitos, mas ceratinócitos atípicos da ceratose da carcinoma espinocelular. Acontece muito em lábio, na região de orelha, acontece muito na perna, e tem diagnóstico diferencial quando é lesão ulcerada assim de outras doenças que dão úlceras. Aqui em Goiás, a leishmaniose acaba sendo uma dessas lesões mais importantes. Tá? Então, aqui é um carcinoma espinocelular de lábio, que o tratamento aqui é cirúrgico, obrigatoriamente. Cirúrgico com um pouco de margem, tá? De 0,3 a 0,6 centímetros. Então, nesse caso aqui, o que a gente geralmente faz é chamada vermelhectomia. É uma cirurgia em que a gente vai tirar todo o vermelhão do lábio, corta essa região inteira, corta a região inteira lá de dentro da boca e faz a estrutura simples, né? Esteticamente o estado fica muito bom, o lábio ele é verte, não fica praticamente cicatriz nenhuma visível aqui na região. Tá? O mais difícil é quando essa lesão ela é um pouco mais profunda e ela começa a cometer o tecido muscular da região do lábio. Aí sim vai ter que tirar músculo, aí vai ter uma deformidade. Então o ósseo da boca vai ficar diminuído. Então acaba atrapalhando inclusive na alimentação, enfim. Né?
Então, volto a dizer, o importante é o diagnóstico precoce, né, e tratamento tempestivo, quer dizer, o tratamento ao tempo hábil. Tá? Risco de metástase. É raro, isso é raro acontecer. Câncer de pele, com exceção do melanoma, tá? É raro acontecer metástase. Mas pode acontecer sim. Então, geralmente com lesões muito grandes, a gente tem que fazer investigação. Raio-x de tórax, tomografia de crânio, ultrassonografia de abdômen, para a gente poder ver se consegue identificar lesões metastáticas, mas é raro. Então o tratamento é retirada, é excisão cirúrgica mesmo, manda para o exame histopatológico para saber se a lesão foi tirada completa e com margem, e está, em grande parte das vezes, resolvido o problema. Outro câncer de pele, esse é o mais comum de todos, é o carcinoma basocelular. Esse acontece em pessoas também que são muito brancas, quer dizer, fototipo um pouco mais baixo, e que tiveram exposição solar muito importante. Né? A característica clínica dele são lesões, geralmente pode ser pápula, pode ser nódulo, pode ser tumor, dependendo do tamanho. Mas é uma lesão pápulo-nodular, geralmente, com esse aspecto brilhoso. Percebam que tem um aspecto brilhoso nessas bolinhas que aparecem aqui em volta. Então a gente vai chamar de aspecto perolado. Então é uma pápula ou um nódulo de aspecto perolado, parece pérolas que brilham. Né? Às vezes com ulceração, às vezes não, e com muita telangiectasia. Percebam que na lesão tem telangiectasia demais, com muita telangiectasia. Então isso é uma característica clínica do basocelular, tá? A lesão perolada e com telangiectasia. Se a gente pode dizer isso, esse é o câncer de pele mais benigno que tem, porque ele tem um índice de apoptose muito alto, quer dizer, as células que aparecem elas morrem muito rápido. Então o risco de metástase, de dar metástase é praticamente nulo, tá? Às vezes a gente percebe lesões muito grandes de base celular, mas com nenhuma metástase. O que acontece às vezes com lesões que estão crescendo muito é isso, é uma ulceração central. Então a lesão cresce, vai ulcerando, cresce, ulcerando. E eu não sei se vocês já viram, e é muito comum da gente ver isso em pessoas que são mais idosas, que moram geralmente no campo, que começa a comer, entre aspas, as estruturas do rosto. Então come nariz, vai abrindo, vai comendo lábio, enfim. É esse basocelular que ele vai fazendo essa disseminação superficial. Ele vai crescendo e a região central ulcerando, vai crescendo e a região central ulcerando. A região que ulcera ela vai se destacar mesmo, né? Então tem aquela sensação de que está comendo a estrutura, tá? Tratamento tempestivo também. Tratou em tempo hábil, resposta muito jóia. O que tem que tomar cuidado sempre é com a cicatrização. Na cirurgia, dando um exemplo aqui, já que está uma foto do nariz, a cirurgia, meu primeiro objetivo na cirurgia é retirar toda a lesão. Essa margem pode ser bem menor, tá? Não tem que ter margem de segurança não. Então 0,2, 0,3 já é mais suficiente. Então você vai, primeira coisa, tirar toda a lesão. Segundo passo é tentar preservar a função. Se a gente tirar a lesão e a gente fizer uma anastomose primária dessa lesão, pode ser que o nariz se retraia para dentro da narina e que forma uma alteração e que desencadeia uma alteração para respirar, uma obstrução nasal. Então ele acabou perdendo a função. Então a segunda coisa tem que pensar em função e a terceira uma parte estética. Então se de repente eu tirar essa lesão e fizer um retalho, tirar a lesão da bochecha e trazer para cá, eu diminuo essa deformidade na asa do nariz, então eu impeço que apareça ou que desencadeie essa alteração respiratória obstrutiva aqui na região e fique com a cicatriz um pouco mais visível aqui nessa região. Então, primeira coisa, tirar a lesão inteira, segunda coisa, preservar a função, terceira coisa, pensa na estética. E a última lesão, essa sim vai nos preocupar um pouco mais, é o melanoma. O melanoma, ele é uma proliferação maligna de células melanocíticas, tá? Que começa a apresentar uma alteração na sua proliferação, na sua proliferação celular. Percebe-se que é uma lesão que tem uma característica de ser mais enegrecida. E lembrando do ABCDE, se você passar um corte aqui, ela é uma lesão que é mais assimétrica, que tem uma borda que eu não sei exatamente onde começa, onde termina a lesão. Uma cor que vai do enegrecido ao castanho claro, passando pelo eritematoso que é o vermelho, com lesões um pouco mais vermelhas aqui, azuladas nessa região, enfim. Então tem um polimorfismo, né? Uma policromia, na verdade, dessa região.
O diâmetro, na fase inicial, claro, são lesões pequenas, mas elas tendem a evoluir rápido para lesões muito grandes, maior que 6 centímetros. E como eu já disse, a evolução ela é rápida, tá? Do melanoma. Existem vários tipos de melanoma, tá? O melanoma acral, que é muito comum, tem o melanoma, inclusive a melanótico, chama melanoma amelanótico, que não dá cor. Acaba sendo um diagnóstico clínico um pouco mais difícil. E tem o lentigo maligno melanoma, que é esse que a gente deu, que aparece na face de pessoas mais idosas, que parece muito aquela melanoma solar que a gente falou, né? Mas que percebe uma alteração basicamente de cor na região. E aqui você percebe que a borda, que o limite não é muito conhecido. Eu não sei mais ou menos aqui onde termina, parece que tem uma alteraçãozinha, uma rede pigmentar não muito regular nessa região, tá? E aqui é o melanoma acral, né, na região do pé, que aparecem lesões que também com essa característica de borda bem irregular, que eu não consigo identificar onde começa e onde termina, e com alteração de cor, enegrecido, azulado, acastanhado. Tá? Tratamento. O tratamento é cirúrgico e com a borda, uma borda de segurança bem maior. Né? Às vezes, dependendo da profundidade, que o prognóstico do melanoma vai depender da profundidade da lesão, eu tenho que fazer bordas de 2 até 3 centímetros. Então pensa, pegar essa lesão e alargar para 2 centímetros para cá, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, então vai ser uma área muito grande. E se for o nível de Breslow mais profundo, quer dizer, que estiver mais profundo, às vezes é amputação mesmo, amputação de pé, amputação de perna, tá? Porque ele tem um risco de metástase muito grande. E a primeira metástase que dá é linfonodo. Então, tirar a lesão, esvaziar o linfonodo para avaliar o chamado linfonodo sentinela, e dependendo desse resultado, fazer a amputação do membro. Então, assim, o que é muito importante para vocês na faculdade é saber suspeitar de casos graves, para que vocês diminuam esses casos que já chegam para a gente em estágio avançado. Então, se elas forem atendidas em tempo hábil, de forma mais precoce, os resultados são infinitamente melhores. Melanoma, gente, se for tratado em estágio inicial, cura com o mínimo de lesão possível, com o mínimo de cicatriz. Né? Então é muito importante vocês saberem avaliar e principalmente saber suspeitar. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.